Você consegue imaginar um homem aparentemente sozinho, desafiando a fúria de um reino inteiro, enfrentando um rei corrupto, uma rainha implacável e um exército de falsos profetas? Em uma era onde a escuridão espiritual ameaçava consumir uma nação, onde a idolatria se espalhava como uma praga e a justiça parecia uma memória distante, um homem se levantou. Uma voz solitária, mas poderosa, ecoando a verdade divina. Este homem não apenas falou, ele operou milagres que desafiaram a lógica, confrontos que abalaram as estruturas do poder e demonstrou uma fé que moveu os céus. Sua história é um testemunho atemporal da coragem que nasce da convicção e do poder que reside na verdadeira fé. Bem-vindos ao nosso canal. No episódio de hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária através das páginas do tempo para desvendar a verdadeira e inspiradora história de Elias, o profeta que não apenas previu o futuro, mas moldou o presente de sua nação, enfrentando um império em nome de seu Deus. Seu nome, que significa "Meu Deus é Javé", não era apenas uma identificação, mas a própria bandeira de sua missão divina. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar fundo no turbulento século IX a.C., explorando o caótico contexto político e religioso em que Elias emergiu. Investigaremos seus confrontos audaciosos e diretos contra o rei Acabe, um dos monarcas mais infames de Israel, e sua temível esposa, a rainha Jezabel, uma fervorosa adoradora de Baal. Testemunharemos os milagres impressionantes que Deus realizou através dele, desde a multiplicação de alimentos em tempos de fome devastadora, a ressurreição de mortos, até o espetacular desafio no Monte Carmelo, onde fogo desceu dos céus. Mas não nos limitaremos aos seus triunfos, também exploraremos seus momentos de profunda vulnerabilidade humana, seu desânimo e a maneira como a intervenção divina o restaurou e renovou suas forças. E, finalmente, analisaremos o legado duradouro que Elias deixou, uma herança espiritual que continua a inspirar e desafiar milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje. Prepare-se para uma narrativa repleta de drama, fé, coragem e intervenções divinas que prometem não apenas informar, mas também tocar profundamente o seu coração. Esta é a saga de Elias, o profeta indomável. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude da missão de Elias, precisamos primeiro mergulhar no cenário desolador do reino de Israel no século IX a.C. Após a morte do rei Salomão, o outrora glorioso Reino Unido havia se fragmentado. Ao norte, estabeleceu-se o Reino de Israel, com sua capital em Samaria. Ao sul, o Reino de Judá, que mantinha Jerusalém como seu centro. Nossa história se desenrola predominantemente no Reino do Norte, uma nação que, infelizmente, trilhava um caminho perigoso de decadência espiritual e moral. No epicentro dessa crise estava o reinado de Acabe, filho de Onri. As Escrituras não poupam palavras ao descrevê-lo, afirmando que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30. Sua política já era uma continuação das práticas idólatras de Jeroboão, que havia introduzido o culto a bezerros de ouro para afastar o povo do templo em Jerusalém. Mas Acabe levou a apostasia a um novo e alarmante patamar. Seu casamento com Jezabel, uma princesa fenícia de Tiro, filha de Etbaal, rei dos Sidônios e sacerdote de Astarote, selou uma aliança política, mas abriu as comportas para uma inundação de paganismo em Israel. Jezabel não era uma consorte passiva, ela era uma missionária fervorosa de sua fé, determinada a erradicar o culto a Javé e impor a adoração a Baal, o deus cananeu da fertilidade e das tempestades, e a Azerá,
sua consorte, representada por postecídolos. Sob a influência direta de Jezabel, Acabe construiu um templo e um altar para Baal na própria capital, Samaria. Centenas de profetas de Baal e Aserá foram trazidos da Fenícia e sustentados pela coroa, enquanto os verdadeiros profetas do Deus de Israel enfrentavam uma perseguição implacável. Muitos foram caçados e mortos, forçados a se esconder em cavernas e lugares ermos para sobreviver. Obadias, um servo temente a Deus no palácio de Acabe, arriscou a própria vida para esconder e alimentar 100 profetas. A nação estava mergulhada em um sincretismo religioso perigoso, onde a adoração ao Deus único era substituída por rituais idólatras que frequentemente envolviam práticas imorais e feitiçaria. O tecido social e espiritual de Israel estava se esgarçando rapidamente. Era um tempo de escuridão, medo e confusão, onde a voz da verdade parecia ter sido silenciada. O povo, sem liderança espiritual genuína por parte da realeza, oscilava, perdido entre a fé de seus antepassados e os cultos sedutores e politicamente impostos. Era neste cenário de profunda crise, neste império moralmente falido, que uma luz estava prestes a surgir das sombras. Um homem enviado por Deus para confrontar as trevas, Elias, o tesbita. Então, como um trovão repentino em céu sem nuvens, surge Elias. As Escrituras o apresentam de forma abrupta Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Não há genealogia detalhada, nem uma longa história de sua formação. Ele vem de Isbe, uma localidade em Gileade, uma região mais rústica e montanhosa a leste do Rio Jordão, longe dos centros de poder e da corrupção da corte. Seu próprio nome, Eliahu, é uma proclamação poderosa. Meu Deus é Javé. Em uma era onde muitos duvidavam ou abertamente negavam o Deus de Israel, o nome de Elias era em si um ato de resistência e uma declaração de sua missão divina. Sem aviso prévio, Elias se apresenta diante do rei Acabe, o epicentro da apostasia. Sua mensagem é direta, ousada e terrível. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Como lemos em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Imagine a audácia, um homem desconhecido, vindo do nada, profetizando uma seca catastrófica sobre todo o reino, desafiando não apenas o poder do rei, mas também o poder de Baal, o deus cananeu que supostamente controlava a chuva e a fertilidade. Esta seca, não, seria um mero fenômeno natural, seria um juízo divino, uma resposta direta à idolatria desenfreada que Acabe e Jezabel haviam instituído. Após entregar sua mensagem profética, Deus ordena que Elias se retire para um esconderijo junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão Tali, de forma milagrosa. Ele é sustentado por corvos, que lhe traziam pão e carne pela manhã e ao entardecer, e bebia da água do riacho. Mas a seca se intensifica, e o ribeiro também seca. A obediência de Elias é testada, e sua dependência de Deus se aprofunda. Então, uma nova direção divina o envia para um lugar inesperado. Sarepta, uma cidade fenícia na região de Sidom, ironicamente, a terra natal de Jezabel, o coração do culto a Baal. Em Sarepta, Deus o direciona a uma viúva pobre que estava prestes a preparar sua última refeição para si e seu filho antes de esperarem a morte pela fome. Elias lhe pede água e um pedaço de pão. Apesar de sua extrema necessidade, a viúva, em um ato de fé surpreendente, obedece à palavra do profeta que lhe garante, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva,
sobre a terra, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14. E o milagre acontece. Dia após dia, a farinha e o azeite não diminuem, sustentando Elias, a mulher e seu filho durante o restante da seca. Então, mas a provação da viúva não termina aí. Seu filho adoece gravemente e morre. Em desespero, ela questiona Elias, talvez sentindo que a presença do homem de Deus havia trazido à luz algum pecado oculto que resultara naquela tragédia. Movido por compaixão e fé, Elias toma o menino, sobe ao quarto onde estava hospedado, clama fervorosamente a Deus e se deita sobre o corpo do menino por 3 vezes. E, num dos milagres mais tocantes das Escrituras, o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, como está em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 22. Este é o primeiro registro de uma ressurreição na Bíblia, um testemunho poderoso de que o Deus de Elias é o Deus da vida. Mesmo em território pagão, a fé da viúva é confirmada e ela declara: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Passaram-se 3 longos e áridos anos. A fome assolava Israel. A terra clamava por chuva, e o povo sofria as consequências da apostasia de seus líderes. É neste cenário de desespero que Deus novamente comanda Elias: vai, apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra, segundo o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. O profeta obedece e seu caminho se cruza com Obadias, o mordomo do palácio de Acabe, um homem que secretamente temia a Deus e havia protegido 100 profetas da fúria de Jezabel. Após um tenso diálogo, Obadias, mesmo temendo por sua vida, anuncia a Acabe o retorno de Elias. O encontro entre o profeta e o rei é carregado de animosidade. Acabe, ao ver Elias, dispara: és tu, ó perturbador de Israel, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17. A acusação é grave, culpando Elias pela calamidade da seca. Mas Elias, com a autoridade divina que o revestia, não recua. Ele devolve a acusação com firmeza: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, como lemos em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 18. A confrontação é direta. Elias não apenas aponta o pecado, mas também propõe um desafio público, uma prova definitiva para demonstrar quem era o verdadeiro Deus em Israel. Elias ordena a Acabe que convoque todo o Israel e os profetas de Baal, 450 deles, e os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel, para se reunirem no Monte Carmelo. Diante da multidão reunida, Elias lança uma pergunta penetrante: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, o povo, confuso e temeroso, nada respondeu. O desafio é proposto: 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal, outro para Elias. Cada um clamaria ao seu Deus, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Todo o povo concorda com a prova. A cena que se segue é um espetáculo de futilidade e desespero. Os profetas de Baal preparam seu sacrifício e começam a invocar o nome de seu Deus desde a manhã até o meio-dia, clamando: ah, Baal, respondê-nos! Mas não havia voz, nem resposta. Eles saltavam sobre o altar, gesticulavam freneticamente. Ao meio-dia, Elias zomba deles com uma ironia cortante:
Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme, e despertará, como está em Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 27. Instigados, os profetas de Baal clamam ainda mais alto, e segundo seus costumes, se retalham com facas e lancetas, até o sangue jorrar. Passa o meio-dia, e eles continuam profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta, nem sinal, nem atenção alguma. Então chega a vez de Elias. Ele chama o povo para perto. Com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, ele restaura o altar do Senhor, que estava em ruínas. Faz um rego grande ao redor do altar. Arruma a lenha, divide o novilho em pedaços e o coloca sobre a lenha. E então, para tornar o milagre ainda mais incontestável, ordena que derramem 4 cântaros de água sobre o holocausto e sobre a lenha. Isso é feito 3 vezes, até que a água corre ao redor do altar e enche também o rego. No momento do sacrifício da tarde, Elias se aproxima e faz uma oração simples, mas carregada de fé e poder. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração conforme Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. A resposta é instantânea e avassaladora. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, como lemos em Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Diante dessa demonstração inequívoca do poder divino, todo o povo se prostra com o rosto em terra e clama em uníssono: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A verdade havia sido manifestada de forma inegável. Aproveitando o momento de convicção popular, Elias ordena a captura dos profetas de Baal, e eles são levados ao ribeiro de Quizon, onde são executados, um juízo severo contra aqueles que haviam desencaminhado a nação. Com a idolatria confrontada e o povo reconhecendo o verdadeiro Deus, o caminho estava aberto para o fim da seca. Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Enquanto Acabe vai se banquetear, Elias sobe ao cume do Carmelo, prostra-se em terra com o rosto entre os joelhos e começa a orar fervorosamente. Ele envia seus servos 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, o servo não vê nada, mas na 7ª vez, ele retorna dizendo: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar, conforme Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 44. Era o sinal. Elias manda avisar Acabe para preparar seu carro e descer, para que a chuva não o detivesse. Em pouco tempo, os céus se enegrecem com nuvens e vento, e cai uma grande chuva. A terra ressequida finalmente recebe a bênção da água, e o poder e a fidelidade do Deus de Elias são mais uma vez demonstrados de forma espetacular. O profeta, cingido pelo poder do Senhor, correu adiante do carro de Acabe até a entrada de Jezreel, num último ato de vigor e triunfo divino naquele dia memorável. A vitória esmagadora no Monte Carmelo e o retorno da chuva deveriam ter consolidado a fé em Javé e quebrado o poder de Baal em Israel. No entanto, a maior adversária de Elias, a rainha Jezabel, não se curvou. Quando Acabe lhe contou tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas de Baal à espada, a fúria de Jezabel se acendeu. Ela envia um mensageiro a Elias com uma ameaça direta e implacável: que os deuses me castiguem com todo o rigor.
se amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com a deles. Como está em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. O homem que enfrentara 450 profetas e um rei, que comandara fogo do céu, agora se vê ameaçado de morte por uma rainha vingativa. Diante dessa ameaça, Elias surpreendentemente teme o desgaste físico e emocional dos confrontos anteriores. Talvez a percepção de que a vitória no Carmelo não havia erradicado completamente a idolatria ou mudado o coração de Jezabel, tudo isso parece ter pesado sobre ele. Ele foge para salvar sua vida, indo primeiro a Berseba, em Judá, onde deixa seu servo. Dali, embrenhaze sozinho pelo deserto, caminhando um dia inteiro. Exausto física e espiritualmente, ele se senta debaixo de um zimbro e, num momento de profundo desespero humano, ora pedindo a morte: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Conforme 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. O grande profeta, o herói da fé, revela sua vulnerabilidade, seu cansaço e sua sensação de fracasso e solidão. Esgotado, Elias adormece, mas Deus não o abandona em seu desespero. Um anjo o toca e lhe diz: levanta-te e come. Elias olha e vê, junto à sua cabeceira, um pão cozido sobre pedras quentes e uma vasilha de água. Ele come, bebe e torna a dormir. O anjo do Senhor volta pela segunda vez, toca-o e diz: levanta-te e come, porque muito comprida te será a jornada. Como lemos em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Fortalecido por aquela comida celestial, Elias se levanta e caminha por 40 dias e 40 noites, impulsionado por uma força sobrenatural, até chegar a Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Sinai, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido as tábuas da lei, um local de encontros divinos profundos. No Monte Horebe, Elias se abriga em uma caverna. Ali, a palavra do Senhor vem a ele com uma pergunta penetrante: que fazes aqui, Elias? De conforme 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Elias derrama sua angústia diante de Deus, repetindo sua queixa: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem, como está em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10. Ele se sentia só, o último remanescente fiel em uma nação apóstata. Deus então o instrui a sair e permanecer no monte, perante o Senhor. E o Senhor passa. Primeiro, um vento grande e forte fende os montes e quebra as penhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o cicio tranquilo e suave, como lemos em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, uma voz mansa e delicada, um som de um suave silêncio. Deus não se manifesta a Elias no poder espetacular e destrutivo como no Carmelo, mas na quietude íntima de um sussurro. Ao ouvir essa voz, Elias cobre o rosto com um manto, sai e fica à entrada da caverna. A mesma pergunta é feita: que fazes aqui, Elias? Elias repete sua queixa, mas desta vez a resposta de Deus não é apenas consolo, mas também comissionamento e correção de sua perspectiva. Deus lhe dá novas missões: ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel. Ambos seriam instrumentos de juízo contra a casa de Acabe e Eliseu.
filho de Safate, como seu sucessor profético. E a revelação mais importante para o profeta desanimado: também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Elias não estava sozinho. Sua percepção de isolamento total era equivocada. Deus tinha seus remanescentes fiéis, renovado em seu espírito, com uma nova perspectiva e novas tarefas. Elias desce do monte, pronto para continuar sua obra, não mais na força de sua própria indignação, mas na direção e no poder suave e sustentador de Deus. O ministério de Elias não se resumiu ao confronto no Carmelo ou ao seu tempo em Horebe. Ele continuou a ser a voz da consciência e da justiça divina em Israel. Um dos episódios mais marcantes desse período é o caso da vinha de Nabote. Acabe, rei de Israel, cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote, que ficava ao lado de seu palácio em Jezreel. Nabote, apegado à herança de seus pais, recusou-se a vendê-la ou trocá-la. Acabe, contrariado, voltou para casa amuado. Jezabel, ao ver a frustração do rei, tomou as rédeas da situação com sua crueldade característica. Ela tramou uma conspiração, usando cartas falsas em nome de Acabe, ordenando que os anciãos e nobres da cidade de Nabote proclamassem um jejum e colocassem Nabote em um lugar de destaque, subornando duas testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Nabote foi injustamente condenado e apedrejado até a morte. Com Nabote fora do caminho, Jezabel cinicamente disse a Acabe para tomar posse da vinha. Mas quando Acabe desceu para tomar posse da vinha, a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando-lhe que fosse ao encontro do rei. E ali, no local do crime, Elias confrontou Acabe com uma mensagem devastadora de juízo. Assim diz o Senhor: não mataste e tomaste a herança? No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue, como está em primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 19. Elias prosseguiu, profetizando a destruição de toda a casa de Acabe e um fim terrível para Jezabel. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 23. Diante da severidade da profecia, Acabe se humilhou, rasgando suas vestes e jejuando, o que adiou parte do juízo para o reinado de seu filho. As profecias de Elias se cumpriram com precisão aterradora. Acabe morreu em batalha, e seu sangue foi lambido pelos cães, como predito. Anos depois, Jezabel teve um fim igualmente trágico, sendo jogada de uma janela e devorada por cães. Elias também profetizou contra Acasias, filho e sucessor de Acabe, que buscou consultar um deus pagão após sofrer um acidente. O ministério de Elias caminhava para um clímax extraordinário. Sabendo que seus dias na terra estavam chegando ao fim, ele viajou com seu discípulo e sucessor escolhido, Eliseu. Após cruzarem o rio Jordão de forma milagrosa, Elias golpeou as águas com seu manto e elas se dividiram. Uma cena espetacular se desenrolou. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, como lemos em segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias não experimentou a morte física, mas foi transladado diretamente para a presença de Deus, um testemunho singular de sua vida e ministério excepcionais. Eliseu, que havia pedido uma porção dobrada do espírito de Elias, apanhou o manto que caíra e deu continuidade ao legado profético. O legado de Elias é imenso. Ele se tornou o profeta modelo, um símbolo de zelo, coragem e poder divino. O profeta Malaquias, séculos depois,
profetizou que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 5, uma profecia que muitos judeus associavam à vinda do Messias. No Novo Testamento, João Batista é descrito como vindo no espírito e poder de Elias. E num dos momentos mais significativos da vida de Jesus, durante a transfiguração, Elias aparece ao lado de Moisés, conversando com Jesus, representando a lei e os profetas testemunhando a divindade de Cristo. A história de Elias continua a ecoar através dos milênios, um farol de fé inabalável, um chamado à coragem diante da adversidade e uma prova viva do extraordinário poder de um Deus que intervém na história humana. A jornada de Elias é, sem dúvida, uma das mais impactantes e inspiradoras de todas as Escrituras. Sua coragem, sua fé e os milagres que o acompanharam nos mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade e o poder de Deus podem prevalecer. Há tantas lições que podemos extrair de sua vida para os nossos dias, e é por isso que queremos ouvir de você. Se esta história tocou seu coração, se você se sentiu inspirado pela fé e pela coragem do profeta Elias, e se deseja ver mais conteúdos aprofundados como este, que exploram as grandes narrativas da fé e seus personagens fascinantes, pedimos que você nos ajude a continuar nossa missão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu like. O seu gostei neste vídeo, esse simples clique faz uma diferença enorme, pois ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas que também podem ser abençoadas por ele. Mais importante ainda, queremos criar uma comunidade de aprendizado e reflexão. Por isso, deixe o seu comentário abaixo. Qual parte da história de Elias mais te impressionou? Que lição específica você tira da vida dele para aplicar em sua própria jornada? Suas reflexões enriquecem nossa discussão e nos ajudam a crescer juntos. E se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um colega que também se beneficiaria ao conhecer mais profundamente a verdadeira história do profeta Elias, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Vamos espalhar essas mensagens de fé e coragem. Se você gostou de mergulhar na vida de Elias, talvez também se interesse por nossos outros vídeos sobre a história do rei Davi ou os milagres de Eliseu. Os links estarão na descrição e nas telas finais. Então, para recapitular rapidamente nossa jornada de hoje, exploramos o surgimento do profeta Elias em um Israel mergulhado na idolatria sob o reinado de Acabe e Jezabel. Vimos sua coragem ao anunciar a seca, seu sustento milagroso e a ressurreição do filho da viúva. Testemunhamos o confronto épico no Monte Carmelo, onde o fogo divino consumiu o sacrifício. Acompanhamos sua fuga, seu desânimo humano e a maneira terna e poderosa como Deus o restaurou no Monte Horebe, revelando que ele não estava sozinho. E, finalmente, contemplamos seus últimos atos proféticos, incluindo a denúncia da injustiça contra Nabote e seu extraordinário arrebatamento aos céus, deixando um legado de fé e poder que perdura até hoje, influenciando profecias e aparecendo na transfiguração de Jesus. Uma vida verdadeiramente notável, dedicada a proclamar "O Senhor é Deus". Chegamos ao final de mais uma jornada explorando as profundezas da história e da fé. Agradecemos imensamente a você por ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo até aqui e por fazer parte da nossa crescente comunidade. Esperamos que a história do profeta Elias tenha sido tão enriquecedora e inspiradora para você quanto é para nós. E fiquem ligados, pois em nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nos segredos por trás das parábolas de Jesus ou na arqueologia que
Confirma as narrativas bíblicas. Temos certeza de que será outra exploração fascinante. Então não perca. Mais uma vez, muito obrigado. Lembre-se de que sua interação, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo é o que nos permite continuar trazendo esses conteúdos para você. Que a coragem e a fé de Elias possam inspirar seus dias. Até a próxima.